Fala aí, galera, quem fala é o God Sen. E hoje aí, por sugestão de um, entre aspas, camarada, eu vou estar respondendo a esse vídeo do João Pedro Castelão, né? Geek, o nome do canal do cara. João Pedro Castelão Geek. Eu vou estar respondendo a esse vídeo chamado Por que Goku não tem a velocidade da luz? Interrogação. Se você é do time que fala que o Goku atinge sim a velocidade da luz, prepare-se para se surpreender. Nesse vídeo eu vou te provar acima de qualquer dúvida que o Goku não atinge a velocidade da luz como conhecemos e vou te mostrar como é que o bom velhinho faz qualquer fanboy de Dragon Ball chorar até dormir. Ficou curioso para saber como? Prepare o coração e vem comigo até o final do vídeo. Oi, eu sou o Goku. Fala, Shonen, tudo bem com você? Meu nome é João Pedro Castelão, eu sou aluno de Medicina e eu faço parte do programa MAPS Interligas, que é a medicina avançada na prática do esporte. E eu já tô aqui pra te provar, acima de qualquer dúvida, que o Goku não atinge a velocidade da luz. E você já sabe que sábado às 11 da manhã você tem encontro marcado comigo pra falar de ciência aplicada ao mundo geek. Mas antes de eu te explicar o porquê que o Goku não atinge a velocidade da luz, eu preciso que você entenda alguns conceitos relativísticos antes, como o conceito de dilatação temporal e a velocidade da luz e as implicações que um corpo tem quando ele atinge essa velocidade. De acordo com a teoria da relatividade especial de Einstein, a dilatação temporal é um fenômeno em que o tempo parece passar mais devagar para um observador em um movimento em relação a um observador estacionário. Isso significa que quando um objeto se move a uma velocidade próxima da luz, o tempo parece passar mais devagar para esse objeto em relação a um observador estacionário. Essa dilatação temporal é causada pela maneira como a velocidade da luz é constante em todas as referências inerciais. Como resultado, o tempo parece passar mais devagar para um objeto em movimento, pois ele está experimentando uma diminuição da frequência das ondas de luz que medem o tempo em relação ao observador estacionário. Quanto mais rápido um objeto se move, mais lento o tempo parece passar para ele, em relação ao observador estacionário. A dilatação temporal é uma consequência fundamental da teoria da relatividade e tem sido confirmada por inúmeros experimentos, incluindo a observação de partículas subatômicas em aceleradores de partículas que se movem a velocidade próxima da luz. É importante notar que a dilatação temporal é uma consequência direta da teoria da relatividade especial e só se aplica a objetos que se movem a velocidade próxima da luz. Para objetos que se movem a velocidade muito menores do que a da luz, a dilatação temporal é insignificante e pode ser negligenciada em muitas aplicações práticas. Isso está ficando mais estranho e confuso. E Shonen, pra você entender isso melhor, é só lembrar daquela cena clássica do Mercúrio correndo em alta velocidade no filme dos X-Men. O tempo parece passar muito mais devagar para ele do que para todos ao seu redor, visto que ele conseguiu salvar todo mundo de dentro da mansão antes da explosão conseguir atingir a casa toda. Isso, Shonen, porque o Pietro só estava a 14.000 km por hora, segundo as contas do físico Hit Alan. Agora imagina se ele estivesse muito mais próximo da velocidade da luz, que é de 300.000 km por segundo. A dilatação temporal ia ser muito maior. E, Shonen, só pra te dar um exemplo de como é que as coisas ficam bastante loucas na hora que a gente chega a velocidades próximas da luz. Você sabe que a luz do Sol demora cerca de 8 minutos pra sair do Sol e chegar aqui na Terra, não é? Errado. Isso demora cerca de 8 minutos para nós que estamos aqui na Terra, mas para a própria luz o tempo passa completamente diferente. Olha só, a luz do Sol só demora 8 minutos para chegar na Terra para nós que estamos na Terra, em uma velocidade extremamente baixa se comparada à da luz. Para alguém que está viajando a 90% da velocidade da luz, ela só demoraria 3 minutos e meio para chegar à Terra. Já se ele viajasse na velocidade da luz, nem mesmo um segundo passaria. Isso porque o tempo não é um conceito aplicável à velocidade da luz. Então entenda, Shonen, segundo a teoria da relatividade de Einstein, o conceito de tempo e espaço dependem diretamente da velocidade do objeto e do observador que estamos medindo. Se um objeto ou observador estiverem em velocidades muito próximas da velocidade da luz, isso pode mudar completamente. Por exemplo, para quem está na Terra, a luz do Sol percorre cerca de 150 milhões de quilômetros para chegar até aqui, em aproximadamente 8 minutos. Já para alguém em uma nave a 20% da velocidade da luz, a distância seria 6 milhões de quilômetros menor. Já para alguém em uma nave a 86% da velocidade da luz, a distância seria exatamente a metade, ou seja, 75 milhões de quilômetros. E agora para alguém em uma nave a 90% da velocidade da luz, a distância seria de apenas 6 milhões de quilômetros, 144 milhões de quilômetros a menos do que nós experimentamos aqui na Terra. Mas, João Pedro, e para alguém se movendo na velocidade da luz, como é que essa conta fica? Ótima pergunta, Shonen. Quando a gente faz as contas para alguém se movendo exatamente na velocidade da luz, nem mesmo um segundo ou um centímetro se passam. Isso porque o tempo e o espaço não são conceitos aplicáveis à luz. Isso tá ficando emocionante. João Pedro, então esse trem de dilatação temporal explica por que o Goku conseguiu desviar de todos aqueles ataques das forças especiais de Ginyu sem nem parecer que ele moveu do lugar, não é? Exatamente isso, Shonen. Agora que você já entendeu o conceito de dilatação temporal, você sabe que se o Goku se movesse rápido o suficiente, o tempo e o espaço seriam distorcidos na percepção dele, ou na percepção de quem tá de fora em relação a ele, e nem pareceria que ele se moveu do lugar. Ele poderia desviar de todos aqueles ataques, e pra quem não conseguiu acompanhar essa velocidade, pareceria que ele estaria parado no mesmo lugar. Mas que velocidade! É incrível! João Pedro, então por que você disse que o Goku não atingiria a velocidade da luz? Ele já era rápido pra caramba lá no Dragon Ball Z lutando contra as forças especiais Ginyu. Agora imagina que ele já conseguiu o Super Saiyajin Blue e o Super Saiyajin Blue aumentado com o Kaioken. Isso que eu não tô nem falando do instinto superior. Ótima pergunta, Shonen. Vamos pegar só até o Super Saiyajin Blue com o Kaioken pra eu conseguir te explicar um pouquinho melhor. E só lembrando, Shonen, eu nunca disse que o Goku não era rápido. Ele é rápido pra caramba. Eu só disse que ele não atinge a velocidade da luz. E eu vou te provar agora, olha só. Na saga do Torneio do Poder, o Goku luta contra o assassino Hit, que consegue manipular o tempo e pará-lo por 0,5 segundos. O meu salto temporal está à frente de você! Ele usa essa vantagem para desferir vários golpes em Goku, que é pego em sua gaiola temporal e leva muito dano, mas mesmo na forma Super Saiyajin Blue com Kaioken aumentado 10 vezes, ele foi pego na técnica do Hit. Você já viu qual que é o problema, Shonen? Todo fanboy de Dragon Ball fala que o Goku já superou a velocidade da luz há muito tempo, só que se o Hit conseguiu parar o tempo, parar os movimentos dele e desferir vários golpes, isso só prova que o Goku nem sequer chegou na velocidade da luz, porque como eu já te mostrei, o tempo não é um conceito aplicável na velocidade da luz. Então, bora lá. Cara, o vídeo desse cara, ele se... A maioria do vídeo, ela basicamente se resume ao cara tentando aplicar a teoria da relatividade para dizer que o Goku não alcançou a velocidade da luz.
Eu não preciso nem dizer que isso daí é um argumento fraco. Afinal, a ficção, embora a ficção sempre vai aplicar algum ou outro conceito da realidade, afinal, quem escreve a ficção está dentro do mundo real e, portanto, vai pensar como uma pessoa do mundo real, né? Dentro das leis do mundo real. Não é por conta disso que a ficção se limita ao mundo real, né? Vamos lá. A ficção, ela pode muito bem, e ela acontece, a gente vê vários exemplos da ficção quebrando as leis da física. Um exemplo muito claro, principalmente com personagens com poder que a gente chama de Toon Force. A Arale, por exemplo, ela espoca o Sol ou é Júpiter como se fosse um balão, que é impossível, logicamente falando. O que mais? O próprio Pernalonga, etc. Esses personagens tudinho quebram as leis da física e, portanto, não dá para aplicar a física do mundo real e dizer-se que porque não encaixa, logo não acontece, né? Tipo assim, porque a gente estaria negando o que está acontecendo na nossa frente, né? Aí é que tá. Outra coisa, uma das leis da relatividade é que nada que tenha massa pode se mover na velocidade da luz. Porque tudo que tem massa precisaria de uma energia infinita para se mover na velocidade da luz. E uma energia infinita com certeza iria destruir todo o universo, né? Porque se alguém, para atingir uma energia infinita, ele teria atrito infinito. Se tivesse atrito infinito, ia destruir todo o universo. Só isso. Se qualquer coisa que tivesse massa se movesse na velocidade da luz, a não ser que fosse por uma dobra do espaço-tempo, alguma coisa assim, o que não seria a velocidade da luz, mas qualquer coisa que tivesse massa se movesse na velocidade da luz, ia destruir o universo. Ou a Terra, ou tudo, não sei. Mas assim, ia ter energia infinita. Só sei dizer isso. E para você ultrapassar a velocidade da luz, isso é impossível. Impossível ultrapassar a velocidade da luz. E não só ia ser impossível, como também, mesmo que fosse possível, a pessoa ia voltar no tempo, né? Porque essa é a lei da relatividade. Mas na ficção, nem todos os personagens que são acima da luz, por exemplo, o Cavaleiro do Zodíaco, tem energia infinita. Por exemplo, no próprio Superman, nem sempre que ele vai na velocidade da luz ou acima da velocidade da luz, ele vamos dizer assim, ele vai e volta no tempo. Então, assim, é muito comum na ficção esse tipo de coisa. Então, é uma falácia, cara. Você tentar limitar a ficção com conceitos da vida real. Até porque, mesmo que eu fosse dar o benefício da dúvida ao seu argumento, vamos lembrar que a constante da luz no nosso planeta Terra, no nosso universo, é 792,458 metros por segundo no vácuo. Essa é a velocidade da luz constante no nosso universo. Mas o que pode impedir um outro possível universo, vamos dizer um multiverso, ou então a própria ficção de ter constantes diferentes? Vamos supor, e se ao invés de 299, 792, 458 metros por segundo, a constante da velocidade da luz dentro do Dragon Ball fosse, por exemplo, vamos supor, 1 trilhão de quilômetros por segundo. Vamos supor. E aí? Então, você não ia sentir efeitos relativísticos com velocidades que no nosso mundo seria mais rápido que a luz. Se a velocidade da luz fosse 1 trilhão de quilômetros por segundo, né, no universo do Dragon Ball, então o Goku não podia se mover mais rápido que a luz no nosso mundo real, e mesmo assim ele não ia sentir os efeitos da relatividade, né, mesmo supondo que a relatividade existisse em Dragon Ball, porque pode não existir. Vamos entender, né, que pode ser que Dragon Ball tenha leis newtonianas e não vá nesse conceito da relatividade. Justamente pois a ficção não precisa seguir todas as leis da realidade. Mas mesmo que seguisse a relatividade, ainda assim, o que impede o Goku, por exemplo, quer dizer, a própria constante da velocidade da luz no universo Dragon Ball ser muito acima do nosso?
Aí você vai dizer, mas você só tá dando desculpa. Não, não tô dando desculpa. Tô dando uma possível explicação, supondo que Dragon Ball segue as leis da relatividade, do porquê que poderia ser, né, que em Dragon Ball a velocidade da luz fosse diferente e acima da nossa velocidade da luz. E outra coisa, eu tô dando essa explicação para explicar o fato do Goku ter a velocidade da luz. Ele tem a velocidade da luz, ele já demonstrou isso diversas vezes. Um exemplo claro, por exemplo, a gente pode tirar o feito do Goku, por exemplo, do clássico. Ele desvia de uma luz, mas não desvia do Taioken. Ele só vai mais rápido do que o Tenshinhan falando. Não, o Tenshinhan quer dizer, no anime dá pra ver claramente que ele se move mais rápido que a luz. Mas aí ele sentia a relatividade. Ok, não quer esse efeito? Tem outros. Vamos lá. Por exemplo, mais um feito. A nave do Goku demora questão de segundo pra chegar... A nave dos Namekuseidin demora questão de segundo. De acordo com o guia, demora um piscar de olhos pra chegar da Terra até Júpiter. Isso seria mais rápido que a luz, porque a luz demoraria meia hora para chegar da Terra a Júpiter, no mínimo, né? Então, se chegou em questão de segundos, centenas de vezes, milhares de vezes mais rápido que a luz. E essa nave demorou 30 dias para chegar até Namekusei, né? 30 e poucos dias. Enquanto que a nave do Goku demorou 6, uma semana para chegar em Namekusei. E não só isso, a Bulma também cita que a tecnologia humana demoraria 4.300 e poucos anos para chegar da Terra na Namekusei, né? Lembrando que Dragon Ball é um universo futurístico onde a tecnologia é muito mais avançada do que a nossa. E no nosso universo, no mínimo, vamos dizer assim, as sondas espaciais têm 11 km por segundo, que é a velocidade de escape do planeta Terra. Se você fosse calcular a velocidade de escape, 11 km por segundo, vezes 4.000 anos, tu ia chegar em 1 trilhão e não sei quantos quilômetros. Se a nave do Goku demorou 6 dias para cruzar isso aí, obviamente a nave dele é mais rápida que a luz. Óbvio. E o que tem de importante nisso? Primeiro, né, a nave do Goku é capturada pelo campo de gravitação de uma estrela. E o Goku consegue, com seu Kamehameha, fazer essa nave sair dali. Né, sair desse campo de gravitação da estrela. Não para por aí. O Goku também desvia de asteroides que estão parados no meio do caminho da nave dele. Se ele consegue reagir, isso quer dizer que ele tem uma velocidade relativa à velocidade da nave dele, de reação. O que nesse caso, como eu acabei de falar, logicamente seriam trilhões e trilhões de vezes a velocidade... quer dizer, trilhões não, caramba. Centenas, dezenas, milhares de vezes a velocidade da luz. O Goku base. Né? Vamos lembrar que o Kaioken, obviamente, multiplica os atributos dele. Né? Então, assim, se o Goku tem uma velocidade relativa à nave dele, daí você já tira. Mas você está utilizando um filler, não sei o que lá, não sei o que lá. Ótimo, vamos utilizar outro exemplo. O Freeza, ele reage às esferas do dragão, se movimentando e saindo do planeta Namekusei, voando e chegando na Terra. Como a gente já estabeleceu, Namekusei está a, no mínimo, 1 trilhão de quilômetros da Terra. Da Terra. Se demorou questão de 3 minutos, né, que era o tempo que tinha para explodir o planeta ainda, 2 minutos, 3, para atravessar essa distância, isso aí, obviamente, seria muito mais rápido que a luz, logicamente falando. E não só o Freeza reage a essas esferas do dragão saindo, que quer dizer que ele tem uma velocidade relativa às esferas do dragão, que voam até a Terra, né? Mas também o Goku, vamos lembrar que os dragões, né? Assim como o próprio Shenlong, eles não podem ultrapassar o poder dos seus criadores, dos seus guardiões, etc. Né? E o Goku, obviamente, é muito mais forte que qualquer Namekuseidin, como o Super Saiyajin. E não só isso, mas ele também se recusa a, por exemplo, quando o pessoal pede pro Porunga trazer o Goku pra Terra. Ele consegue recusar o pedido do Porunga, quer dizer que ele tem um poder acima do Porunga. Então, se a esfera do dragão consegue fazer essa viagem aí, Goku, logicamente, também se escalaria acima disso. Isso aí é o anime. Mangá, anime,
tipo assim, é coerente. Por exemplo, o Kaiô também, ele consegue seguir as naves pelo espaço, que ele tem a visão dele lá de Deus, mas ele não consegue enxergar o Goku e o Freeza. Então assim, tem vários e vários feitos nessa saga, né? E eu também podia argumentar que essa nave é muito mais rápida do que eu já acabei de falar aqui, mas enfim. É na saga Freeza, só na saga Freeza. Tem outro exemplo também, né? O Paraíso é citado como tendo o tamanho do universo por Guise no próprio anime, tem o tamanho do universo. Goku voa do Paraíso até o inferno, que é o fundo do outro mundo, né? Sendo que no Caminho da Serpente, você olhando pra cima, você não consegue ver o Paraíso, mesmo o Paraíso tendo o tamanho do universo, citado, né? E é claro, tem as almas de todo o universo por toda a eternidade. Então assim, o Paraíso tem o tamanho do universo. E o Goku vai do planeta do Daikaioken, que fica acima do Paraíso, até o fundo do inferno voando com o pai e com o Han. O que quer dizer que eles voam a distância universal aí, no mínimo. E ele voou, no máximo que ele ficou foi 7 anos. Mas mesmo se fosse 7 anos, o universo observável é 93 bilhões de anos-luz. Então para ele cruzar essa distância toda, mesmo que 7 anos que não foi claramente, isso daí seria tranquilo bilhões de vezes a luz. Né? Mas não acaba aí, tem muitos outros feitos. Se você quiser ver mais feitos, o próprio Dragon Ball Super, né? O Bills, vamos lembrar, o Bills, casualmente, ele mora numa nebulosa. É mostrado no filme Batalha dos Deuses que o Bills fica numa nebulosa. Quando o Whis sai do reino deles, ele sai de uma nebulosa. Dá pra ver que é uma nebulosa. E aí, no anime, ele vai... o Whis vai montar um planeta lá. E esse planeta fica muito longe dessa nebulosa. Tanto é que que quando o Bills sai do planeta, vai pra estratosfera do planeta, sei lá, exosfera, você olha ao redor e você não vê a nebulosa ao redor do planeta em nenhum lugar. Pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita, pra frente, pra trás. Não vê essa nebulosa em lugar nenhum. E uma nebulosa, ela tem milhares ou até milhões de vezes mais luminosidade do que o nosso Sol. E o nosso Sol, vamos lembrar que a gente vê ele grandão no céu, sendo que ele está a 150 milhões de quilômetros de distância. Então você põe 150 milhões vezes milhares de vezes, que uma nebulosa seria milhares de vezes mais brilhosa, e você já tem uma noção, né, de que teria que ter no mínimo o Bills teria que cruzar bilhões de quilômetros. Isso sem contar que uma nebulosa geralmente tem um ano-luz de distância, né, de diâmetro, etc. Então ele teria que ter cruzado essa distância colossal, absurda. E o tempo limite era 3 minutos, que o próprio Whis citou. Então o cara veio voando por bilhões, talvez trilhões de quilômetros. Minutos. Tu vai negar só porque, teoricamente, ele não teria como ele ser mais rápido que a luz? Ou tu pode até, pelo menos, raciocinar que talvez a velocidade da luz seja mais rápida no Dragon Ball do que na vida real. Né? Vamos lembrar que a gente tem exemplos que dão a indicar que a luz seria mais rápida que a vida real. Por exemplo, no filme do Broly, você vê uma galáxia girando. Não seria possível isso. O Broly, vamos lembrar que ele tem apenas uma idade de um humano normal, né? Porque um Saiyajin não vive mais do que um humano. Então, assim, tempo de vida de um humano normal. Ele destrói uma galáxia, você vê as estrelas sumindo, na tela, você vê a galáxia girando. Isso daí já é prova de que a velocidade da luz em Dragon Ball pode ser mais rápida que a vida real. Ah, mas você podia argumentar, mas então eu posso argumentar que o universo Dragon Ball é menor que o nosso. Não pode. Porque é citado pelo Toriyama que a distância Terra-Lua é 380 mil quilômetros. É citado várias vezes que a Terra tem milhares de quilômetros, dezenas de milhares de quilômetros. Então, assim, não dá para negar. Também na Via Láctea é citado que tem centenas de bilhares de bilhões, né, de estrelas na galáxia. E é citado que tem incontáveis galáxias no universo. Então, assim, não dá para negar que o universo Dragon Ball tem um tamanho parecido com o nosso. O que dá para negar é que tem a mesma constante da lei da relatividade. É isso que dá para negar. E, como eu disse, a gente tem feitos acima da luz. Inegáveis, irrefutáveis. Então não dá para negar esses feitos só porque teoricamente, não poderia se movimentar, né, usando a lei da relatividade, sendo que essa lei poderia ser diferente ou nem existir no universo Dragon Ball. Não vamos limitar a ficção utilizando a realidade.
Quanto ao último que ele falou, o Hit... Se o Goku atingisse a velocidade da luz e o Hit paralisasse o tempo pra conseguir desferir vários ataques neles consecutivos, o Goku não ficaria congelado. Porque se ele atinge a velocidade da luz, logo o tempo e espaço pra ele deixam de existir. E ele conseguiria se mover normalmente, mesmo com o Hit parando o tempo pra todos os demais. Porque os demais não se movem na velocidade da luz. Mas na hora que o Hit parasse o tempo e o Goku se movesse na velocidade da luz, isso sequer passaria um segundo pra ele. Ele conseguiria reagir tranquilamente a todos os ataques do Hit como se eles estivessem lutando normal. Então, Shonen, só o fato da técnica do Hit funcionar com ele já mostra que ele não atingiu a velocidade da luz. Por quê? Se o tempo não é um conceito aplicável à velocidade da luz e o Hit conseguiu parar o tempo e desferir vários ataques no Goku, quer dizer que ele não atingiu a velocidade da luz. Por quê? Se ele estivesse na velocidade da luz e o Hit parasse o tempo, ele não conseguiria desferir aqueles ataques e o Goku conseguiria reagir. Eu acho que deu pra entender mais ou menos, não deu? Ai, João Pedro, mas o Toriyama não precisa obedecer a mecânica quântica pra ele colocar poderes nos seus personagens. É claro que não precisa, Shonen. Meu questionamento é justamente para os fanboys. Se eles não entendem as implicações de o Goku atingir a velocidade da luz, no nosso universo pelo menos, isso não pode ser extrapolado pro universo de Dragon Ball. Por quê? Se no universo de Dragon Ball não tem as mesmas implicações pra alguém que atinge a velocidade da luz, você no mínimo não pode fazer um paralelo entre a velocidade da luz no universo de Dragon Ball e o nosso. Então seria completamente contra-intuitivo, pra falar o mínimo, alguém que fala que o Goku atinge 10 milhões de vezes a velocidade da luz, seguindo os parâmetros do nosso universo. No universo de Dragon Ball, sei lá, vamos supor que a luz atinge 14 mil km por hora como o Pietro corre. Seria completamente diferente dos nossos 300 milhões de metros por segundo. Você viu a diferença de um de outro? É exatamente isso, não tem como se fazer o paralelo de uma coisa que acontece no Dragon Ball pra uma coisa que acontece no nosso universo. E Shonen, aquele argumento antigo da regra de 3 de tipo, O Goku fazia isso com tanto de poder de luta. Então se agora ele tá com 10 milhões de vezes de poder de luta, agora ele faz 10 milhões de vezes isso. isso não cola. E só usando esse argumento eu posso te provar que o Saitama daria uma surra no Goku. Quer saber como? Clica aqui nesse vídeo que na minha opinião tá bom demais, deu muito trabalho pra fazer, mas eu explico como é que regra de 3 e poder de luta não pode ser usado pra embasar nada em Dragon Ball. E muito menos a velocidade, como eu já... Ainda aplica o conceito do tempo. Primeiro lugar, o Hit, ele pula no tempo, ele salta no tempo, ele vai pra frente no tempo. É isso que é citado. Não é só que ele para, ele vai pra frente. Ele pula, ele salta no tempo. O que quer dizer que ele vai pra frente no tempo. Não que ele para o tempo e pula. Não. Né? Você não tá entendendo, você não entendeu direito. É dito que ele salta no tempo, ele pula no tempo, ele vai pra frente. Teoricamente seria mais rápido que a luz. Mas não vou nem entrar nesse debate. Independente de qualquer coisa, resumindo aí o argumento aqui, outra coisa, esse negócio da regra de 3 que ele falou, depois do outro vídeo eu vou fazer uma possível resposta a isso aí. Eu não uso poder de luta. Você não precisa usar poder de luta, você só precisa usar um conceito básico de Dragon Ball, que é o escalamento de poder. Se o Goku consegue acompanhar os movimentos de alguém que seria, por exemplo, escalável ao Kaioken de 20 vezes dele, vamos supor, no passado, e aí no futuro ele consegue, na forma base, alcançar esse alguém que alcançou o Kaioken de 20 vezes dele de velocidade, lembrando que o Kaioken multiplica todos os atributos, incluindo a velocidade, então o Goku ficou 20 vezes mais rápido. Vamos ser lógicos aqui. Se o Goku não tivesse ficado 20 vezes mais rápido, ele não acompanharia alguém que se acompanhava com 20 vezes Kaioken do passado. Vamos lembrar disso. Vamos ter noção disso. Por exemplo, no Dragon Ball Super, ele acompanha o Freeza. O Freeza, obviamente, está muito mais forte. Não preciso nem dizer. Ou o Vegeta base acompanha o Gotenks, né, que seria, logicamente, muito mais forte e mais rápido do que o Goku Super Saiyajin nas sagas passadas. Mas na base ele consegue. Me explica como é que o Goku consegue acompanhar alguém que seria logicamente 20 vezes mais rápido e mais forte do que ele, no mínimo, porque o Super Saiyajin é mais forte e mais rápido que o Freeza, e o Freeza era mais rápido do que o Kaioken de 20 vezes do Goku no passado. Então assim, o Super Saiyajin no mínimo é 20 vezes mais rápido. Se o cara consegue acompanhar alguém que seria logicamente 20 vezes mais rápido que ele no passado, como é que ele não ficou 20 vezes mais rápido? Se ele tá acompanhando alguém nesse nível. É lógica, mano. Não precisa de poder de luta. Né? Então assim, não vou nem entrar nesse mérito. Mas resumindo aqui o vídeo, não é porque na vida real certos conceitos se aplicam que quer dizer que na ficção tem que ser igual. Ou que eles sequer existem na ficção. Como eu acabei de falar. Tu vai ignorar que o Superman é mais rápido que a luz só porque relatividade? Não, até porque, como eu acabei de explicar no vídeo, a velocidade da luz pode ser diferente em outros universos, na ficção, etc. Se tiver constantes diferentes, a gente vai ter resultados diferentes. Então o Goku poderia ser mais lento do que a luz no universo dele, mas ser muito mais rápido que a luz no nosso. Então, se a gente fosse comparar ele com um personagem padrão, que não tem esses feitos, ele seria mais rápido.
Porque, logicamente, ele se movimentou mais rápido que a luz. No caso, ele se movimentou mais rápido que 299.792.458 metros por segundo. Se ele fez, logicamente, um percurso que seria mais longo do que 299 milhões, né, de quilômetros, milhares de quilômetros, 299 milhares de quilômetros, se ele atravessou 300 mil quilômetros, mais de 300 mil quilômetros, em menos do que um segundo, ou então mais de um segundo, só que o dobro, o triplo, etc., do que 300 mil quilômetros, então ele é mais rápido que a luz. Para nós. Para ele, talvez não, mas para nós, sim. Porque as constantes, inclusive no nosso universo, poderiam ser diferentes. Não tem nada que implica que a constante da velocidade da luz não poderia ser diferente. E se assim o fosse, inclusive tem um vídeo muito bom do Veritasium, que ele explica do porquê que a velocidade da luz pode muito bem variar. Né? Que a gente tem um consenso, né, que não tem prova nenhuma, mas a gente tem um consenso de que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros, mas não necessariamente é só isso. É isso, quer dizer. Porque ele explica que poderia ser, a velocidade da luz poderia variar dependendo da direção. Então, se da Terra, ele poderia, por exemplo, vamos supor, vai da Terra até um planeta em Marte, sei lá, em 20 minutos, porque vai de ida e volta, né? Então seria 10 minutos, que a gente dividiria por 2, que a gente só tem a velocidade da luz da ida e vinda, né? Ida e volta. Então a gente pega esse resultado, esse tempo aí e divide por 2, né? Mas aí, e se a velocidade da luz variasse na ida e na volta? Como ele falou, poderia literalmente ser ele ter demorado todos os 20 minutos para ir, mas foi instantâneo para voltar, né? Então, assim, mesmo no nosso mundo real, a gente não tem certeza absoluta, vamos dizer, é só um consenso de que a velocidade da luz é 300 milhões de quilômetros, na ida e na volta. Mas, na ficção, que dirá na ficção? Que, como eu acabei de dizer, e tem outros exemplos também, né? A luz do Bills lá atravessa o universo e vai para o rei do Kaioshin, que é fora do universo. Enfim, tem vários exemplos que a gente pode argumentar que a velocidade da luz em Dragon Ball é maior do que na vida real. E, de novo, tem feitos, mano. Se tem feitos, então não dá pra ignorar. Só porque a vida real, teoricamente, seria diferente. Então é isso aí. Obrigado por assistir, até.